Evangelho de São Lucas. Jesus Cristo está caminhando justamente em direção de Jerusalém. Ele está subindo, está chegando próximo à sua entrega na cruz. E aqui vai se deparar nesse trajetório de sua ida para Jerusalém, para se entregar por nós. Se depara com esta cena, faz lembrar justamente a figura do homem rico e de Lázaro. Mas aqui, o próprio Senhor coloca aquele que necessita e aquele que tem para ajudar, e muitas das vezes se omite em querer ajudar. É a possibilidade que nós temos de também poder colocar em prática e assim ensinar e aprender e a ganhar com este aprendizado o céu. O próprio Senhor nos dá muitas oportunidades. Poderia dizer melhor, o próprio Senhor nos dá muitas chances de poder assim ganharmos o céu. Ele faz de tudo e fará de tudo para que nós possamos habitar o céu. Mas para habitar o céu é necessário que eu possa querer. Porque pelo querer de Deus, Ele já quer. O próprio Senhor deseja que todos nós sejamos salvos. Por isso, enviando o seu próprio Filho para nos salvar. Olha, o amor de Deus é tão grande por nós que dá o seu bem precioso, o único Filho, para nos salvar. Ou seja, Ele fez e fará de tudo para que assim possamos experimentar o céu. E agora depende de nós. Porém, ele coloca este enredo neste texto para que nós possamos compreender as situações. Veja que ele aqui vai apresentando algo que vai chamando a nossa atenção. Coloca a figura de uma pessoa que assim se veste bem, com roupas finas, elegantes, festas todos os dias e boas festas, mas também coloca a figura de um homem pobre, que está cheio de ferida e jogado ao chão. Porém, o próprio Senhor não os coloca distante, coloca cada um próximo um do outro. Mas por que, pois, estes dois, essas duas disparidades de situações tão próximas? É porque todos os dois têm a oportunidade de ir para o céu. Todos os dois têm a mesma oportunidade e capacidade de ir para o céu. Porém, veja o que ele vai continuar dizendo. Olha, o Lázaro estava sempre à porta deste rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa deste rico. Ou seja, o rico tinha com fartura e este pobre desejava apenas as migalhas que caíam. Esperava as migalhas cair quando caía para se alimentar. E qual o próprio Senhor faz questão de dizer as festas muito boas, esplêndidas, que daria para alimentar também aquele pobre. Porém, era tirado daquele pobre aquela comida, aquele alimento, aquela ajuda, e dava apenas as migalhas quando caía. Ou seja, depois ele vai dizer, olha, este homem pobre sofreu muito, mas chegou o seu dia final. Ele morreu. Mas ao morrer, os anjos vieram pegar e levaram para o céu.
mas também morreu um. E aí a gente vai compreender que estarem juntos é a mesma proporção. Posso ir ao céu ou posso descer do céu, sair do céu. Ou melhor, eu posso ir ao céu ou ir para o inferno, para os tormentos. Eu posso viver a maravilha do céu ou eu posso viver os tormentos do inferno. Mas eu que escolho. Deus fará o máximo para que nós possamos desfrutar sempre do céu. Mas se nós quisermos e rejeitarmos o céu, iremos experimentar os tormentos. Porém, neste mesmo texto vai dizer que os tormentos não são bons, que é um local ruim. Por isso que nós nos esforçamos o máximo para viver as alegrias do céu. E iremos lutar muito para que nós possamos tocar este céu, estas alegrias eternas. E aí, começa este diálogo de dois sofrimentos. Este homem rico morre e é enterrado. E ao perceber ou olhar para o céu, ele de longe vê Abraão, vê aquele homem pobre, vê o Lázaro, de lado de Abraão, e começa a gritar: olha, pai Abraão, tem piedade de mim, manda que Lázaro possa assim molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Olha o processo agora inverno. Antes era este homem rico que tinha com fartura. Agora ele está necessitando das migalhas. E necessita agora que aquele que estava à sua porta, ao chão, ferido e esperando as migalhas de sua mesa, agora é ele que vai saciar o outro. Nessa figura a gente vai ver que o quanto a gente precisa um do outro também. E aquilo que muitas das vezes, no ditado popular que nós falamos, quando o mundo gira, né? A gente sempre tem dizendo, mas o mundo vai girar, o mundo gira. Né? E aí a gente vai perceber que também houve este giro na vida dos dois. Agora é este homem que não se preocupava com os outros, que vivia a sua vida em festa, quando tinha outros que estavam bem próximos, necessitando de sua presença, necessitando de sua ajuda. Agora é Lázaro. E veja, ele poderia muito bem pedir direto a Abraão: olha, Abraão, joga um pouco de água para mim, mas ele vai pedir justamente que a Abraão para Lázaro e molhar, saciar a sua sede. Pois bem, mas ainda, e o que eu quero chegar, ao ponto que eu quero chegar, é justamente ao ponto para que nós possamos conhecer muito bem a nossa fé. E conhecer muito bem em quem nós depositamos nossa fé. E aqui eu busco justamente o versículo 30 e o 31. O 30 vai dizer para nós: olha, depois desse longo diálogo do homem rico com Abraão e Lázaro, vamos compreender. No versículo 30 deste evangelho, diz assim: o rico insistiu: pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Ao meu ver, vai mostrar justamente em que tipo de fé tinha aquele homem rico. Que tipo de fé se encontrava naquela região? Uma fé
que acredita em morto. Uma fé que dá esperança à morte. Olha, pai Abraão, mas se tu mandas alguém, um dos mortos, até eles, até os meus, até os vivos, eles vão se converter. Se me mandarem um morto até mim, eu vou ter medo. Eu não vou me converter. Eu vou para bem longe dele. Se mandar um morto até mim, eu não vou querer conversa. Eu vou querer distância. Mas na cabeça deles e na cabeça de muitos por este mundo, o conversar com o morto é esperança de vida. Eu nunca vi morto da vida. Eu já vi vida da vida. Se racionalmente, logicamente, num pensamento lógico, quem tem vida, dá vida. Quem está morto não pode gerar vida. Não tem como. Teologicamente, isso é quase que impossível. Só o próprio Deus. Mas Deus não está morto, está vivo, e vivo para sempre, pois nunca morre. Por isso que nós possamos compreender muito bem que tipo de fé nós temos, em quem nós depositamos a nossa fé. A nossa fé está depositada em alguém que é vivo e vivo para sempre. Por isso que nós devemos crer no vivo, não acreditar no morto. Porque muitas das vezes nós vamos enveredando a nossa vida em uma cultura de morte. E vivemos sofrendo porque acreditamos, demos mais valor ao morto do que ao vivo. E começamos a desgravar os mortos e trazê-los de volta para nos atormentar. E damos mais fé naquilo que não tem vida e passamos a acreditar neles. E enquanto os vivos continuam dando vida e nós dizendo que não tem vida. Veja que contradição enorme. E não é uma contradição de Deus. Porque a contradição quando acontece em Deus é coisa boa. Mas quando acontece em nossa humanidade é coisa ruim. Quando a contradição vem de Deus, é ótimo. Quando a contradição vem do ser humano, é péssimo. Porque nós vamos sempre ver ao contrário aos olhos de Deus. Veja o que ele vai pedir. Manda, imagine. Graças a Deus aqui que ninguém tem medo de morto. Porque já pensou se esta moda pega? Olha, pai Abraão, manda lá em casa, porque eu já tenho meus irmãos, manda um morto lá em casa. Olha, imagina. A gente ia viver atormentado, porque a gente não ia compreender isso. A gente ia sofrer muito. Iríamos viver eternamente atormentados. Isso é o tipo de fé que aqui se encontra. Uma fé que é depositada aos mortos. E o Abraão, envolvido na graça de Deus, vai dar resposta. Olha a resposta de Abraão. Mas Abraão lhes disse: se não escutam os vivos a Moisés e os profetas, escutou agora? Se não escutam os vivos, Moisés e os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Mesmo que ressuscite dos mortos, não acreditarão. Então, escutem os vivos, tais como os profetas, que assim existem. Se a gente for avaliar e vai ver que Jesus foi aquele que veio, caminhou conosco, se doou até a cruz,
por nós. Se tivesse de que o mundo se convertesse, porque alguém passou pela mansão dos mortos e voltou à vida, não teria ninguém no mundo que não acreditasse em Deus. Não existiria ninguém no mundo que não acreditasse em Deus. Por quê? Porque justamente Jesus vai mostrar isso. Ele passa pelo Calvário, pela cruz e volta. Mas não volta como morto, mas volta como vivo. Ele não morre. Mas ele mostra para nós que é vivo para todos sempre. Para mostrar para nós que devemos crer e acreditar naquele que vive nossa vida para sempre. Porque se nós depositarmos fé na morte, nós iremos viver a morte. E iremos viver os tormentos da morte. Possamos compreender este texto, a quantidade de tormentos que este homem rico experimenta, e que ele não quer que os seus pais vão para lá para experimentar, porque é ruim. Por isso a preocupação dele: olha, manda alguém lá avisar, mesmo que seja um louco, vá lá avisar, para que nós não possamos viver esses tormentos. A quantidade de tormentos que a nossa humanidade hoje está vivendo é os tormentos da morte, é os desesperos, as depressões, é a retirada da própria vida. Isso é o tormento da morte. A gente, quando está sobrecarregado, muito cheio, a primeira coisa que a gente pensa é desistir, é acabar, é morrer. A gente não pensa em viver para lutar e continuar de pé, mas a gente logo vai esmorecendo, a gente cai, se lança no chão como um morto para continuar a morte. Porque passamos a acreditar mais na morte do que na vida. Por isso, caríssimos amigos, meus irmãos, possamos voltar para o autor da vida. Possamos reviver novamente e experimentar aquele que é, de fato, a vida em nossa vida, o próprio Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.